Boa noite pessoal que está entrando pelo Instagram. Nessa live de hoje, é uma live que eu faço para vocês, onde eu trago aqui temas que possam ajudar a gente a conversar com o nosso menino e com a nossa menina que está entrando na puberdade sobre sexualidade. Essa é a proposta dessas lives que eu faço com vocês todas as quintas-feiras à noite. Então, essa noite é uma noite do Pergunte para Lena, né? Quem não me conhece, eu sou Lena Vilela, sou educadora em sexualidade e tenho aqui esse canal onde eu ajudo as mães a conversarem com seus filhos, né, que estão entrando na puberdade sobre sexualidade. Até mesmo quando eles dizem, não, eu não quero falar sobre isso, né? Que muitas vezes a gente vai puxar esse assunto com eles e eles às vezes falam para a gente que eles não estão afins de conversar sobre sexualidade. Esse é um dos temas, né, que às vezes eu trago aqui para a gente bater cada vez, combater no sentido de abrir esse canal, né, e da gente debater para encontrar meios e estratégias que possam fazer a gente encontrar o caminho que nos liga a essa conversa com os nossos filhos, né? Então, hoje está aberto aí para vocês fazerem pergunta. Então, quem quiser me fazer qualquer pergunta, pode perguntar. Na semana passada, a gente conversou sobre a imprudência do adulto frente à puberdade, né, dos nossos garotos e das nossas garotas. E hoje, né, eu quero trazer aqui para vocês perguntas que vocês tenham, né, que outras imprudências. Na semana passada a gente falou, né, da imprudência das brincadeiras de mau gosto com relação ao momento que os nossos meninos e meninas estão começando esse processo de desenvolvimento, do tipo de chamar atenção para o pé da menina que cresceu demais, ou que ela está um pouco mais rolicinha, ou aquele garoto que está nascendo os pelos, que a voz está desafinando, e aí pega nessa dificuldade que eles estão nesse momento, né, que é essa dificuldade de se adaptar a todas essas transformações que estão acontecendo no corpo deles, e vem uma colocação como essa, que deixa os nossos meninos e as nossas meninas constrangidos, né? Sem graça. E muitas vezes nós, como pais, a gente acaba sem saber como lidar com essa sinuca de bico, né? Diríamos assim, a gente acaba ficando dividido entre aquele amigo ou aquela pessoa querida que está ali fazendo essa brincadeira de mau gosto com os nossos filhos, sem se aperceber que estão fazendo isso, e o nosso menino e a nossa menina que está ali vivendo esse tipo de situação constrangedora. Então, o que fazer? O que a gente pode dizer numa hora dessa? Como que a gente tem que atuar? Então, eu trouxe para vocês na semana passada que esse é um momento, né, que a gente precisa ser cúmplice dos nossos púberes. Eles precisam da nossa cumplicidade, da nossa empatia e do nosso entendimento para poder lidar com esse momento de uma forma mais tranquila, né? Se não tranquila, menos conflituosa, né? Então, na semana passada, eu trouxe uma das imprudências que o adulto acaba cometendo, são essas brincadeiras de mau gosto, achando que nada, que isso é uma besteira, é uma bobagem, né? Sabe, por que vai ficar irritado com uma coisinha dessa? Mas isso é uma bobeira, não é? Isso não é nada para o adulto que já passou por essa fase e que já lida muito bem, obrigado, com o seu corpo. Agora, imaginando esse adolescente, ou seja, imagina o teu filho ou a tua filha que está entrando na puberdade. Quem é esse seu menino ou essa sua menina? Eles estão passando por quê, né, nesse momento? Pelo que eles estão passando nesse momento? Então, eles estão passando nesse momento por uma série de mudanças, uma série de transformações. A que mais chama a atenção da gente, que é mais visível, são as transformações que são provocadas pelos hormônios, por esse banho de hormônios que eles estão recebendo nesse momento. Então, a gente vai ver que esses hormônios que vão transformar este corpo de criança em um corpo de adulto, ele vai trazer uma série de desenvolvimento, né, no corpo dos nossos meninos e meninas,
que vai fazer com que eles agora, né, se apercebam dentro de um corpo que eles não estão habituados. Mas fora essa questão desse corpo, como eu falei para vocês a semana passada, essa mudança não é uma mudança apenas física, é uma mudança que também vai mexer com a parte cognitiva, né? Ou seja, eles agora vão passar a olhar e aprender coisas que antes, quando eles ouviam ou assistiam qualquer cena, eles não conseguiam entender muito bem determinadas coisas que eram abstratas. Agora não, agora eles têm a possibilidade de entender o pensamento abstrato, né? de ter abstrações, inclusive, e de poder lidar com esse tipo de situação. E óbvio que nesse momento que tudo começa a acontecer, tudo que é no começo, né, gente, não é fácil, não é tranquilo, sabe? Qualquer coisa que é nova na nossa vida, independente da idade que a gente esteja. Imagine nessa idade que uma dessas situações novas que está acontecendo com esta menina e com este menino é exatamente, por exemplo, o desenvolvimento do cérebro deles. É a capacidade de discernir, sabe, de desenvolver o bom senso diante de algumas situações. E muitas vezes eles ainda não são capazes, né, de entender direito aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque estão nesse processo de desenvolvimento. E nesse momento, o que eles mais precisam é ter com eles pessoas que eles confiem, pessoas que sejam significativas na vida deles. E ninguém melhor do que a mãe, do que o pai, do que um familiar, ou seja, pessoas que ele confie para poder conversar com eles. Então, gente, eu estou trazendo aqui um pouco, né, do resumo do que eu conversei com vocês a semana passada, para a gente ir aquecendo. Mas fiquem aí totalmente à vontade para vocês me fazerem as perguntas, trazerem outras dúvidas de imprudências, né, que eu não tenha abordado na semana passada, né? Uma delas foi essa que eu trouxe aqui para vocês, mas trouxe outras ligadas a este momento que os nossos meninos e as nossas meninas estão vivendo. Como, por exemplo, a gente viu que tem uma outra imprudência, né, que o adulto comete, que é a gente achar que só deve conversar sobre, que a gente não deve, né, conversar sobre sexualidade. Então imagina, esse garoto e essa garota que está neste momento desabrochando para todas essas sensações, desabrochando para novos sentimentos, não é? O que eles mais querem, o que eles mais têm interesse nesse momento são por essas questões que estão acontecendo ligadas ao seu interesse sexual, sabe, o querer ficar, o querer namorar, principalmente o querer ficar e namorar, né? E que é uma das questões que muitas vezes eu vejo as mães com dificuldade, né, em lidar com esse momento que a sua menina ou o seu menino está passando, né? Então, é um momento que a gente precisa, muitas vezes eu vejo, né, a mãe e o pai, em vez de conversar, simplesmente colocar, né, determinadas imposições, como por exemplo, não, namorar é só depois dos 18 anos, como se isso fosse acontecer, né? E para isso basta a gente olhar para a nossa vida. Com que idade a gente se interessou por alguém? Com que idade a gente começou a namorar? Foi aos 18? Que é a idade que você deseja que a sua menina ou seu menino comece a namorar? Então, a gente fazer essa reflexão, né? Uma outra imprudência que eu trouxe também a semana passada foi a imprudência, né, que a gente acaba colocando, depositando numa pseudo-aborrecência, né, um nome que acabou sendo colocado na adolescência, né, para os adolescentes, como a causa de todo o mal-estar que vocês vivem, né, na relação com seus filhos. Então, essa aborrecência, né, como eu trouxe para vocês, é uma aborrecência, a aborrecência ela não existe. O que existe, na verdade, são pais e adolescentes despreparados para viver esse momento da adolescência. Então, quando a gente está despreparado, quando os nossos filhos estão despreparados, se torna mais difícil essa convivência. E aí a gente acaba depositando todo esse desconforto, né, nesse bordão
dessa história de aborrecência. Então, eliminem esse nome da vida de vocês, né? Tire isso da relação e da convivência de vocês, porque ninguém vai se abrir com alguém que a priori acha que você, sabe, é uma pessoa aborrecida, é uma pessoa que, sabe, irrita. Então, se você usa esse tipo de bordão com seu filho ou com a sua filha, tira fora, tá? Essa é uma coisa que não deve acontecer. Se você quer estar próximo, se você quer que o seu filho e a sua filha confiem em você, chegue mais perto para conversar, poder conversar com você, tá? Então, gente, eu estou aqui aquecendo, aguardando as perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade, vão perguntando que perguntas vocês teriam, que imprudências vocês têm visto acontecer, né? Vamos compartilhar aqui comigo, porque quando vocês compartilham e vocês trazem, né, a pergunta, é mais tranquilo para mim. Eu me sinto falando alguma coisa que está sendo do interesse de vocês. Se vocês não falam nada, eu não sei se está agradando, né? Eu não sei se é isso que vocês estão querendo ouvir de mim hoje. Então, vamos aí, vamos participar, vamos fazer as perguntas, que eu sou todo ouvidos aqui para vocês, tá? Enquanto vocês não perguntam, óbvio, né? Vocês sabem que eu adoro falar, então eu vou falando, né? O que vai vindo aqui na minha cabeça e trazendo também um pouco mais aprofundado aquilo que a gente conversou na semana passada. E uma das coisas que a gente conversou a semana passada, né? E que até eu fiquei aqui refletindo que eu deveria ter ido um pouco mais fundo nisso, mas o tempo acabou não deixando, é que eu falei para vocês que um dos jeitos da gente lidar com essa sexualidade na adolescência, com essa chegada da puberdade, não é? Com esse momento que os nossos filhos estão vivendo, é a gente, né, como eu falei para vocês agora, ser cúmplice deles. E o que é a gente ser cúmplice? Ser cúmplice é a gente ter empatia. E a empatia não é a gente passar a mão na cabeça dos nossos filhos. A empatia é a gente, sabe, perceber esse momento que ele está vivendo. Quem é esse meu adolescente? O que isso causa na vida dele? Por que eu tenho que tomar as dores dele? Então, a empatia é você entender o que ele está passando. Qual é o impacto que aquela situação pode estar causando na vida deles. Então, essa empatia... você sempre agrada. Suas lives são fantásticas, esclarecedoras, Ana. Obrigada, Ana. Mas pode ser bem melhor se vocês participarem, trouxerem aqui as perguntas de vocês. Eu adoro quando vocês perguntam, porque aí eu sei exatamente o que vocês estão querendo que eu fale, né? Mas voltando aqui, com relação a essa questão da empatia, a empatia é quando a gente entende o que é que está acontecendo. A gente não precisa, né, se sentir no lugar do outro, mas a gente precisa perceber, né, o que esse outro está sentindo, o que está acontecendo com ele, o que está, sabe, trazendo para ele de desconforto aquele tipo de atitude que aquela pessoa teve com ele. Esse desconforto é um desconforto que a gente precisa entrar do lado dele e acolhê-lo. Eu acho que aí a gente, fazendo isso, a gente está sendo empática. A gente consegue, né, chegar próximo dele e ele perceber, né, ou ela perceber que a gente está com eles. E não com as normas de boa educação. Ou, claro, a gente leva em consideração as normas de boa educação, as normas de convivência, as normas de entendimento, mas, principalmente, né, a gente leva em consideração os sentimentos do nosso menino e os sentimentos da nossa menina. Oba, chegou aqui uma colocação da Joana. Tenho visto que os pais, com medo dos filhos ficarem sabendo do que os pais viveram, sendo que essas experiências podem ser grandes oportunidades de aprendizado. Sim, Joana, eu também vejo muito isso, não é? Vejo muito isso e tenho, inclusive, depoimentos de mães que têm realmente medo, né, de se expor
não é? Medo de se expor. E isso é uma outra imprudência que a gente tem, né? Porque quando a gente não se expõe, a gente passa para os nossos filhos uma imagem de que nós somos perfeitos, que a gente nunca errou, que tudo a gente fez certo daquele jeito que a gente espera que eles estão fazendo, que eles nunca, sabe, que a gente nunca teve nenhuma atitude que fosse inadequada. E aí, quando a gente tem a gente cria para os nossos filhos essa imagem de perfeição, de que a gente é perfeita, o que vai acontecer? Eles ficam com medo, ficam com receio. Eu sempre trago aqui para vocês aquela questão, né, que eu associo bastante, inclusive no meu curso Papo Firme, ele é todo pautado, né, o meu diálogo, o meu método de diálogo com os filhos, ele é pautado nessa segurança psicológica. Então, na hora que a gente transmite para os nossos filhos uma imagem de pessoa perfeita, de pessoa que não erra, de pessoa que está enquadrada em todos aqueles detalhes que a gente diz, né, que eles devem cumprir, desculpa. O que acontece? A gente está se distanciando, a gente está ameaçando essa segurança psicológica. Então, o nosso menino, sabe, se ele fez alguma coisa, ou se ele pensa algo que é diferente dessa expectativa que você traz para ele, ou seja, vamos supor, a menina quer namorar, ela tem 12 anos de idade ou 13 anos de idade, tem 13 anos de idade e fala para a mãe que tem um garoto na escola que está afins dela. E ela vai e traz essa história para a mãe. A mãe, na sua expectativa e no seu desejo que a sua filha não comece a namorar agora, ela fala para sua filha, como eu disse aqui, não namorar só depois dos 18 anos. E não fala para a filha, ou fala para a filha, né? Porque às vezes até, mesmo não tendo namorado, a mãe coloca para a filha que ela só namorou depois dos 18 anos, entendeu? Tem mães, inclusive, que diz que só namorou, não tendo namorado, mas, inclusive, né, mentem, dizendo para poder chegar naquela expectativa que ela quer, que a filha namore com alguém com quem ela vai casar. Então, veja, quando a gente faz isso, se a menina está querendo namorar ou já está namorando, e ela tem 13 anos e a mãe espera que é com 18, porque ela namorou só com 18, o que vai acontecer? Ela não vai contar, ela vai omitir e muitas vezes vai mentir. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Então, se você tem as suas experiências, faça das suas experiências uma fonte de aprendizado para os seus filhos, porque eles adoram saber que nem tudo deu certo na vida da gente, que a gente não é perfeito, que a gente também teve que aprender, que a gente também teve que refletir, que a gente também deu cabeçada, mas traga a cabeçada como uma fonte de aprendizado. Ah, não, eu tenho medo que ele use isso para depois dizer, se eu fiz, ele também tem direito de fazer, ou ela tem direito de fazer. Ele pode até trazer, dependendo de como você usar esse exemplo. Se você mostrar esse exemplo com o seu coração, com a sua experiência, do porquê, né, que você não quer que ele passe, ou ela passe pelo que você passou, ele vai poder aprender com a sua experiência. Bom, que bom. Oi, Nayara, tudo bom? Nayara sempre está aqui comigo. Tenho muitas dúvidas em relação a gênero, escolha de seus prazeres. Trabalho em escola e sinto muita dificuldade de trabalhar esse tema. Oi, Nayara, é verdade. Esse tema não é um tema fácil, Nayara. Para você ter uma ideia, até eu estou com supervisão sobre esse tema, porque esse é um tema novo, não é? Ainda com bastante estudos, e dentro desses estudos ainda existe muita complexidade, muitas nuances, que às vezes não é fácil da gente entender, né? Então, a gente precisa estudar mesmo, a gente precisa ir a fundo. Numa única resposta aqui eu não consigo, né, te ajudar. Mas eu venho fazendo algumas lives falando sobre isso, pretendo fazer mais lives sobre esses assuntos. Fica aqui comigo, acompanha aí o meu canal, que você vai poder aprender um pouco comigo. Mas vá em busca também de outros conhecimentos. Tem especialistas, inclusive, na área, né? Se você quiser depois, me manda um direct que eu mando para você alguns Instagram de pessoas que estudam a fundo esse tema e que talvez possa te ajudar até mais do que eu, né? Então,
eu acho que isso pode te ajudar, tá? Bom, então vamos ver aqui. Aqui no Instagram entraram várias perguntas. Você assinou... Não, peraí. Meu filho tem 12 anos e namora uma menina da sala dele de 13, que é uma mulher feita. Já menstruou? Perguntei para a mãe. Oi, fã? Não dá para descobrir aqui o seu nome. Bom, uma menina de 13 anos... ela pode ter um corpo de mulher pronto, não é? Mas ela, psicoemocionalmente, no seu desenvolvimento pessoal, ela ainda não é uma mulher feita. Né? A gente olha para o corpo e pelo corpo a gente tenta traduzir ou julgar do que aquela pessoa já é capaz. E é aí que a gente, muitas vezes, a gente comete erros. Né? Como foi o erro, uma vez, né, de um julgamento de um caso de estupro, onde a menina tinha 14 anos e ela foi estuprada por um cara que tinha 21 anos, porque ela começou, inclusive, paquerando com esse cara. Só que chegou uma hora que ela não deu conta mais de ter intimidades com ele. E ela quis parar a história. E esse cara não aceitou parar. Simplesmente não reconheceu o seu não consentimento. E aí o que aconteceu? Os juízes, porque ela tem um corpo, já como você mesmo colocou, né, um corpo de mulher feita, ou seja, o corpo dela estava pronto. Então ela foi julgada, né, literalmente, né, pelo juiz, como sendo culpada, como o caso não tendo sido um caso de estupro. Porque ela tinha condições, segundo o juiz, que tinha sido ela que tinha criado toda aquela situação e provocado toda aquela situação. E que ela tinha condições de responder por aquilo. Então, muitas vezes, a gente, por ver uma garota que está pronta fisicamente, a gente pode ter uma ideia do que seja essa garota ou do que ela já é capaz, né? Sendo que, na verdade, ela ainda não está pronta, né? Totalmente. Aliás, a gente para ficar pronta demora bastante, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ela é mais velha do que o menino. Nessa idade, as meninas amadurecem mais cedo do que os meninos. Aos 12 anos, muitas vezes, os meninos, dependendo, mas também a gente vai encontrar meninos que amadurecem, né? Dependendo da história deles. Às vezes eles amadurecem. Mas, em geral, eles levam mais tempo para amadurecer do que as meninas. Então, é possível que ela seja mais madura do que ele, né? Agora, eu não entendi qual que se é alguma pergunta, ou seja, na verdade eu gostaria de saber o que te incomoda, né, nessa situação, né? Porque o fato dela estar dando atenção a ele, deles estarem juntos, tem alguma situação que você tem preocupação em relação a esse fato? Porque a diferença de idade não é uma diferença tão grande, né? Embora acabe parecendo maior essa diferença em função do momento de 12 e 13 anos. Os meninos de 12, em geral, não estão tão desenvolvidos quanto as meninas de 13. Mas eu gostaria que você especificasse um pouco mais qual é, né, a sua preocupação nesse sentido. É deles transarem, dela engravidar porque ela já menstruou? E ele já ejaculou? Desculpa, estou vendo aqui. Devo falar sobre camisinha, outros métodos? Não quero estimular. Estimular não vai, né? Porque se eles já estão namorando, o interesse sexual, ele começa a existir. E quando a gente conversa, a gente não estimula, a gente orienta, né? A gente tem essa impressão, muitas vezes, que o fato da gente falar, da gente dar informação, isso pode criar uma situação de provocar um interesse que eles ainda não têm. Mas, na verdade, eles já sabem, né? Então, conversa, claro, você não precisa chegar, né, com a camisinha e outros métodos para eles de uma hora para outra. Conversa primeiro, como é que está esse relacionamento, como é esse namoro deles, né? Aonde que eles namoram,
como é que eles ficam, se eles ficam sozinhos, se eles têm privacidade, se eles não têm. Como é que é essa, se a menina vai ao ginecologista. Enfim, você vai começando, como diz a história, né, comendo pelas beiradas até que você vai chegar nesse assunto. Mas para chegar nesse assunto, primeiro ouve, né, o teu filho, que é, né, uma das coisas que a gente mais precisa fazer nessas nossas conversas, porque um diálogo, ele pressupõe isso, né, que a gente escute o outro, para poder a gente ouvir o que o outro tem para nos dizer e, a partir daí, a gente complementar as informações que ele ainda não sabe. De repente, ele até sabe sobre camisinha e sobre outros métodos, ou sabe truncado, sabe pelo meio, né? Algumas coisas. Aí você vai poder complementar o que ele ainda não sabe, tá? Tenho medo de não falar e ter surpresas. Não quero ser imprudente. Obrigada, Fernanda. Ah, teu nome é Fernanda. Ah, agora que eu entendi. É, Fernanda, é isso aí. Eu acho que se você não quer ter surpresas, você precisa conversar. O único jeito da gente não ser surpreendida é a gente procurar conversar com os nossos filhos e saber o que eles pensam. Quando a gente não conversa, quando a gente não fala, aí sim, aí a gente é surpreendida porque a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo nem se passando na cabecinha deles, tá bom? Falei com a Ana Luz, falei isso com a Ana Luz. Eu não tive uma mãe que me explicasse sobre sexualidade e que eu estava disposta a ajudá-la nessa transição. Que legal, Ana. É isso aí. É muito importante que a gente esteja próxima e ajude os nossos filhos a viver nessa transição. Eu sempre falo aqui para vocês que esse momento da puberdade é um momento que o menino e a menina estão se gestando, né, para um segundo parto agora. E esse segundo parto é quando a menina menstrua e o menino ejacula. Então, nessa hora, eles se tornaram, né, de fato adolescentes, e ao se tornarem de fato adolescentes, né, eles agora começam a ter uma autonomia maior e a viver uma vida mais para fora, né? Agora eles vão ser autônomos, donos da vida dele. Então, esse segundo parto, diferente do primeiro, que o esforço era todo da mãe, agora, nesse segundo, o esforço é todo dos nossos filhos. Agora, a gente, como mãe, precisa ajudá-los nessa transição e nesse gerenciamento, para que quando o parto aconteça, né, e que eles, de fato, estejam aí na adolescência, buscando os caminhos deles, a gente possa estar próximo e ajudá-los a gerenciar e fazer essa transição para o mundo adulto de uma forma, sabe, tranquila, de uma forma sem tantos conflitos, de uma forma, sabe, menos angustiante, que a gente possa participar junto com eles, né? Mas uma coisa é certa, né? Nesse momento, a gente tem esse papel de gerenciar e não de definir. Então, é um jogo, né, que muda muito o nosso posicionamento, e por isso que muitas vezes a gente acaba se estranhando e cometendo imprudências, porque a gente não se prepara para esse tipo de relacionamento que a gente precisa ter agora com os nossos meninos e meninas. Eles não são mais aquela criancinha que a gente falava e eles admitiam tudo. Agora eles questionam, agora eles estão desenvolvendo o bom senso. E nesse processo de desenvolver o bom senso, é muito importante que a gente esteja junto com eles, para passar, inclusive, né, aquilo que a gente acredita, as nossas expectativas, e ajudá-los a entender o que está acontecendo com eles nesse momento. Deixa eu ver aqui. Oi, Marianeta, tudo bem? Se você deve falar, Fernanda, sobre os métodos contraceptivos, é aquilo que eu falei, né? Você pode, desde que ele esteja inserido dentro de um contexto. Se a gente chega para falar dos métodos contraceptivos fora de um contexto, a gente pode ser cansativa.
Então, mas se você souber abordar, criar nele uma expectativa ou um desejo, né? Que, aliás, a próxima live, a live da quinta-feira que vem, eu vou falar exatamente sobre isso, como a gente despertar nos nossos filhos interesse para ouvir aquilo que a gente quer dizer para eles, que é uma coisa que é meio complicada. Às vezes a gente quer conversar sobre anticoncepcional, mas eles não estão afins de ouvir. E aí eles acabam não dando ouvidos para aquilo que a gente quer falar com eles, né? Então, esse é o tema da live da próxima quinta-feira, né? Mas se você sente essa necessidade e você conseguir puxar a atenção dele, aos 12 anos ele já vai entender para que servem os métodos, que existem métodos, só não precisa dar uma aula com muitos detalhes, porque aí pode se tornar cansativo para ele. Principalmente se ele ainda não está nem pensando em transar, né? Se o tipo de namoro que ele tem com essa menina ainda seja um namoro com menos intimidade, diríamos assim. Mas para isso você precisa conversar com ele, saber em que momento ele se encontra. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Quando eles não quiserem falar sobre sexualidade, devemos insistir? Eu acho que quando eles não querem falar sobre sexualidade, a gente não deve se acomodar a esse primeiro não que eles nos dão, né? Então, a gente deve insistir, sim, não do tipo, né, da insistência, do tipo, não, você não quer, mas eu quero, então vamos lá e vamos sentar e vamos conversar. Mas de encontrar novas estratégias, né, que faça com que o seu menino queira, ou a sua menina, queira conversar com você. E para isso, para que eles queiram conversar com a gente, eles precisam ter essa segurança psicológica. Por que eles precisam ter? Porque falar de sexualidade é falar de intimidade. E para a gente falar das nossas intimidades, a gente precisa saber o que a minha mãe vai fazer com essa informação que eu estou passando para ela. O que a minha mãe... Por que a minha mãe quer saber sobre isso? E se eu contar o que eu penso e o que eu faço, o que a minha mãe vai pensar a partir disso de mim? Vou perder o carinho dela? Vou perder o amor dela? Ela vai ficar com raiva de mim? Ela vai me castigar? Ou ela vai me acolher? Ela vai ficar do meu lado? Se ele tiver essa certeza de que você, ou a sua filha ter a certeza de que você vai acolher e que você vai ficar do lado dela, provavelmente eles vão querer conversar. E mais, se eles souberem que o que vocês têm para conversar com eles vai ser uma conversa que vai acrescentar valor na vida deles, né? Então, esse despertar o interesse dos nossos meninos e meninas inclusive é um dos pontos-chave, né, do meu passo a passo do meu diálogo. A gente acha que é simplesmente chegar lá e falar o que a gente quer, o que a gente pensa para os nossos filhos, que eles, só por serem nossos filhos e a gente ser mãe, automaticamente eles confiam na gente e acham que a gente tem o melhor para oferecer para eles. Mas não é bem assim. Não basta a gente ser mãe. Não basta simplesmente a gente querer falar. A gente precisa encantar. A gente precisa despertar neles o desejo deles quererem aprender com a gente. Do mesmo jeito que eu preciso despertar em vocês o desejo de vocês quererem aprender comigo. Se eu chegar aqui e começar a dizer um monte de coisa que vocês estão cansados de ouvir, vocês vão embora. Agora, se o que eu estiver dizendo é algo que está lhe interessando, que está fazendo você se sentir fortalecida ou entender determinada situação, vocês ficam. A mesma coisa vai acontecer com seu filho ou com a sua filha. Se o que você tiver para dizer para eles vier, né, for dito dentro de uma linguagem, dentro de um conteúdo, que não é o mesmo blá 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 de sempre, que não é julgando eles, que não é colocando eles de castigo, né? A gente vai aprofundar um pouco mais isso na próxima live, a gente vai poder despertar neles esse interesse em querer conversar com a gente. Então, o que a gente precisa é insistir baseado em estratégias, não insistir pela insistência, mas insistir baseado nessas estratégias.
Talvez estamos falando com tom de julgamento. Muitas vezes a gente fala mesmo com tom de julgamento, Antônia. Porque o julgamento, ele é uma coisa automática, entendeu? No nosso cérebro. Então, a partir dos medos, do que a gente sabe, dos anseios que a gente tem, automaticamente a gente, sem querer, quando a gente menos espera, a gente já julgou. Então, a gente precisa ter essa consciência do julgamento, que é para poder a gente controlar um pouco esse julgamento e, através de estratégias, a gente conseguir chegar no nosso menino ou na nossa menina. Senão, a gente vai, solta o que a gente está pensando e já fala, não é? Do tipo como se eles não fossem usar, por exemplo, a história do método contraceptivo. Então, muitas vezes, eu vejo mães falando com seus filhos como se, sabe, comprei, tem camisinha aqui, viu? Não me vai fazer besteira, sabe? Não, por falta de camisinha não vai ser, tá aqui. Então, em vez de ensinar a colocar a camisinha, já pré-julgou que ele seria capaz de ter um relacionamento sem se cuidar e que, portanto, poderia criar esse tipo de situação. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter para não cometer a imprudência do julgamento, não é? Embora essa imprudência do julgamento seja extremamente comum. A gente está o tempo inteiro, quando a gente menos espera, a gente já julgou. Isso é um exercício que a gente precisa fazer. Uma vez eu encontrei uma amiga que ela tinha participado de uma dessas imersões, e nessa imersão tinha uma pulseirinha que eles recebiam, e que nessa pulseirinha, uma das coisas que eles tinham que fazer, o desafio era conseguir passar o dia inteiro sem ter julgado ninguém. Então, você só podia tirar a pulseira se você passasse, eu acho que era 5 dias, 10 dias, sem julgar ninguém, uma coisa assim. E tinha outras atividades. E ela dizendo assim, Lena, a coisa mais difícil desse mundo, porque quando a gente menos espera, a gente já julgou. E é verdade, né? Então, tem aí os estudos, né, da neurociência que mostram isso, né? O nosso cérebro automaticamente vai julgar. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar esse nosso julgamento? É ver qual é o tipo de julgamento que eu estou fazendo. Faz uma reflexão. O que que eu estou dizendo? Como é que eu estou julgando? Porque a partir do julgamento, o que é o julgamento? É um reflexo do que eu entendo sobre aquilo, ou do que eu aceito sobre aquilo, ou do que eu sei sobre aquilo. Então, se eu estou julgando, né, se eu estou achando que namoro antes dos 18 anos é uma coisa que não deve acontecer, vamos refletir por que não pode acontecer. Então é porque eu acho que uma garota não sente desejo sexual até fazer 18 anos? E os garotos, o que é que eu penso? Então a gente vai refletindo, vai buscar informação, vai buscar conhecimento. Para quê? Para que o meu julgamento, diante de algumas situações, não seja um julgamento muito fora de uma realidade. E que traga, né, desconforto, conflitos e principalmente, né, que faça os nossos meninos se afastarem da gente. Então, prestar atenção nesses julgamentos que a gente está fazendo, tá? Vamos ver aqui. Aqui não tem nenhuma outra colocação. Uma outra coisa, né, que é importante nesse momento para a gente ajudar os nossos meninos, né, nesse momento aqui da puberdade, é prepará-los, né? Como eu falei, a história do conversar, do falar. Se a gente se prepara para a puberdade dos nossos filhos e das nossas filhas, e a gente prepara os nossos filhos, como eu disse, a aborrecência deixa de existir. Ela só existe quando ela se encontra num momento, numa situação aonde ela pode prosperar. Então, há uma incompatibilidade aí de convivência. E aí a coisa fica ruim. Mas se a gente se prepara, se os nossos meninos se preparam, primeiro, eles vão saber se defender de uma situação como essa, de alguma imprudência que venha para cima deles, né? E eles vão poder buscar o apoio do pai e da mãe, porque eles sabem que podem contar com o pai e a mãe. Se o pai e a mãe estão preparados para lidar com a puberdade, vão entender esse momento que eles estão vivendo. Então, se preparar, conversar, trazer, sabe, isso à tona, gente, é uma coisa muito deliciosa. Hoje eu estava conversando com 2 alunas minhas do Papo Firme,
e a gente estava fazendo uma avaliação delas, né? Delas não, na verdade do Papo Firme, não é delas, é do Papo Firme. E eu vira o depoimento delas, vocês vão ver esse depoimento, porque elas me autorizaram a colocar, né? Daqui a 15 dias tem lançamento, tem o evento, né, de Sexualidade Se Aprende em Casa, e vocês vão poder entrar em contato com esses depoimentos. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando elas se preparam, uma das coisas que aparece nos depoimentos é exatamente isso, é que ficou mais leve, a vida ficou mais fácil, a comunicação passa a fluir, ela consegue não só falar de sexualidade, mas como falar de outras questões que estão fazendo parte da vida deles, né? E isso é muito lindo, né? Porque a gente vê esse depoimento, a gente, sabe, cada vez mais confirma a minha convicção de que se mães se preparam, se pais se preparam e preparam os seus filhos, essa convivência se torna uma convivência muito mais agradável nesse período da adolescência. Faz todo sentido, é preciso buscar conhecimento para ajudarmos nossos filhos. Se está difícil para nós lidarmos com isso, imagina os nossos filhos. Exatamente, Antônia. Imagina os nossos filhos que estão vivendo esse momento que tudo é novo. E quando tudo é novo, não é? Quando tudo está começando, a gente tem mesmo, né, muito mais dificuldade para lidar com aquilo que está nos acontecendo. Então, é buscar o conhecimento. Quando a gente busca esse conhecimento, quando a gente se prepara, quando a gente pode contar com o apoio de alguém, então o que acontece? A gente vai vendo que a gente vai podendo gradativamente ir auxiliando. Né? Porque essa conversa sobre sexualidade não é uma conversa única. Ah, não, hoje eu sento aqui, falo sobre todos os métodos contraceptivos, falo sobre relação sexual, falo sobre todos os cuidados e acabou a conversa sobre sexualidade. Não, porque como vocês podem ver que eu trago aqui para vocês sempre, sexualidade não é só isso, não é? Sexualidade é o sentir, é o como estar, são as conquistas, são as rejeições, são os sentimentos, as emoções, inclusive, né, as sensações do corpo, o interesse os sentimentos e as reações desse corpo. Então tem muita coisa que faz parte dessa sexualidade. Tem quem eu sou, tem por quem eu me apaixono, e cada um tem essas transformações que estão acontecendo. Então em cada idade, em cada momento que vai passando, que os nossos filhos vão passando, vão acontecendo situações, né, que vão ali cutucando e trazendo demandas que a gente precisa estar apta a pelo menos ter condições de ouvir o que está acontecendo e poder ajudar os nossos meninos e as nossas meninas. Ah, Lena, então a gente tem que saber tudo, fazer um curso de sexologia? Não, não precisa, né? Eu estou aqui com vocês, eu estou aqui eu estou aqui nas minhas redes sociais, eu tenho, né, um serviço que eu faço consulta para vocês, onde tem mães que têm uma situação mais específica, que precisa da minha ajuda. Tem o curso Papo Firme, né, que eu vou fazer o lançamento dele mais adiante. Então tem uma série de recursos. Isso eu estou falando só de mim, mas além de mim tem outros profissionais. Não tinha na minha época. Na minha época eu precisei ser sexóloga para poder aprender sobre sexualidade. Mas vocês hoje não precisam se tornar sexólogas, podem contar aqui com a gente, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. A Fernanda colocou, eu acho que ele já ejaculou pelas conversas que tivemos, mas a partir de que idade acontece? Imagino que varie. Sim, varia, e varia bastante, da mesma forma como varia a menstruação. Então, a gente vai ver meninas que menstruam aos 9 e tem outras que vão menstruar aos 15, aos 14. A mesma coisa pode acontecer com os meninos. Em geral, os meninos, eles ejaculam depois dos 12 anos, não necessariamente. Né? Pode acontecer de meninos aos 12 anos já terem ejaculado, mas não necessariamente. O que a gente vai perceber é que eles têm um discreto estirão, não tanto quanto das meninas, né? Mas eles têm uma certa, uma compridada, não é? E esse estirão que eles têm, em geral, antecede a ejaculação. Mas não é também uma regra que tenha que acontecer diferente da menina. Da menina, não. Da menina, em geral, ela tem o estirão quase que completo
e depois ela menstrua. Depois da menstruação ela vai crescer só mais uns 10 centímetros. O menino não. Ele tem, sim, ele vem crescendo devagarinho, aí ele tem um certo desenvolvimento e aí ele pode ejacular e continua crescendo até os 18 anos, mais ou menos, tá? Então, é mais ou menos por aí. Mas para isso você precisa saber dele. Então, tenta conversar com ele, saber dele, se ele já ejaculou, né? Como é que é isso para ele, como é que ele está se sentindo. Então, tudo isso faz parte dessa conversa sobre sexualidade. Meu filho tem 15 anos, diz que não tem sentido, mãe falar de sexo. Eu acho que aí você está precisando conquistar a confiança dele, né? Então, provavelmente, tem coisas que talvez ele esteja envergonhado para conversar, né? Então, aos 15 anos, se vocês nunca conversaram sobre sexo e puxar esse assunto agora com ele aos 15 anos, sexo que eu digo de sexualidade, inclusive de sexo, né? Como é que são feitos os bebês? Como é que o bebê foi parar na barriga da mamãe? Como é que o papai colocou a sementinha dentro da mamãe? Então, dependendo de como a gente desenvolveu todo esse nosso processo de comunicação com os nossos filhos, isso vai, de um jeito ou de outro, impactar nessa situação. E outras vezes é a própria sociedade que se encarrega de colocar na cabeça dos nossos adolescentes que esse é um tema, né, que é um tema que não se fala com pai nem com mãe, que é um tema que é uma coisa feia, ou que é uma coisa de papo entre amigos. Então, precisa saber, pergunta para ele por quê. Por que sexo é uma conversa que não faz sentido ter com a mãe? Para você poder saber o que é que ele pensa. E aí, você sabendo o que é que ele pensa, você vai poder dar continuidade. E outras vezes, eu utilizo muito umas estratégias, né, com as mães, no sentido da gente ir provocando gradativamente, conquistando gradativamente a nossa confiança, né? Aliás, a confiança dele em nós. Então, essa daí é uma situação importante da gente fazer. Porque se a gente não conquista, se a gente faz comentários em relação a sexo, ou a gente fala as coisas em relação a sexo que não bate com o pensamento dele, ele provavelmente vai ter mais dificuldade nesse sentido. Uma outra coisa que a gente muitas vezes não se apercebe, né? E como eu falei para vocês, esse é um momento que os nossos meninos e meninas, eles precisam desenvolver esse pensamento crítico. A melhor forma da gente educar não é a gente impondo, não é? A melhor forma da gente educar é a gente desenvolvendo esse senso crítico. E a melhor forma da gente desenvolver esse senso crítico é a gente ter um diálogo, é a gente entregar alguma coisa, ouvir o que eles têm de volta para nos dizer, e com isso a gente conquistar, não é? Uma confiança e eles um aprendizado que faz com que eles olhem e digam assim, poxa, né, agora estou olhando para essa situação com outros olhos. Então, esse é um papel extremamente importante que a gente tem nessa nossa missão de educar os nossos filhos. Lena, se eu perguntar para o meu filho se ele ejaculou e ele não souber o que é isso, como explicar? Pois tem que explicar o que é isso. Então, essa é uma resposta que você precisa dizer para ele. Então, você precisa explicar o que acontece com o menino. Então, você precisa dizer para ele que todos os meninos chegam num determinado momento que eles precisam ser pai. E como é que vai ser pai? Então, tem que explicar para ele o processo de reprodução. Então, que os meninos produzem os espermatozoides, pergunta se ele sabe, ou se ele disser que ele não sabe o que é, pergunta o que é que ele imagina que seja, porque provavelmente ele já ouviu. Mas se ele disser coisas que não tem nada a ver, você vai pelo processo mesmo de introduzindo o conceito da reprodução. Então, o que é? Então, para poder todos nós temos, quando amadurecemos, nos tornamos adultos, a gente desenvolve a nossa capacidade de o menino ser pai e a menina de ser mãe.
O menino, ele precisa o quê? Produzir o que a gente chamava um dia, dependendo aí da linguagem, da idade, do como vocês tiverem, do que vocês já conversaram, os meninos precisam produzir as suas células, ou seja, o seu, como é que chama? Ai, agora fugiu a palavra. A sua célula, né, que vai encontrar com a da mulher para poder formar esse bebê. E essa célula se chama espermatozoide. Então, já ouviu falar de espermatozoide? O que você imagina que seja o espermatozoide? E aí ele vai poder explicar para você. Se você tiver um livro, ajuda muito, porque com um livrinho você pode explicar. Além do livrinho, eu tenho um e-book que eu, além de distribuir no meu curso Papo Firme com as mães, para ajudar nessa conversa, vocês também, mesmo quem não faz o Papo Firme, pode adquirir gratuitamente esse e-book. É só me mandar um direct que eu mando para vocês o link desse e-book. Então, vocês podem, através do e-book, ajudá-los a entender o que é o espermatozoide. Então, lá vai estar uma série de informações que vocês vão poder utilizar. Então, esses espermatozoides, como é que ele sai do corpo do homem? Ele vai sair através de um processo que se chama ejaculação. O que é? O homem vai se excitar, né? vai receber estímulos que vão provocar nele uma ereção, vai provocar nele uma sensação gostosa de intenção sexual, e essa sensação vai provocar nesse homem, né, um estímulo que vai fazer sair de dentro dele um líquido que vai trazer esse espermatozoide. E a esse líquido a gente chama de ejaculação, de sêmen, e a esse processo a gente chama de ejaculação. Então, essa expulsão do sêmen, desse líquido que carrega o espermatozoide junto com ele, se chama ejaculação. Então, você pode, obviamente, com a sua linguagem, na sua conversa, que aqui eu estou trazendo de um jeito, não é, improvisado, e sem estar conversando com ele. Então, mas quando você conversa com ele, você vai devagarinho e vai conquistando e vai entendendo, não é, em que momento você coloca cada uma dessas coisas. Um livrinho que fala sobre reprodução humana, de onde nós viemos, não é? Tem vários livros que falam disso, ou mesmo esse meu e-book pode ajudá-la nessa conversa com ele, tá? Então, não é complicado, não, explicar para ele o que é ejaculação. Minha filha de 13 anos diz ter dúvida da sexualidade dela. É normal? Sim, é normal. A gente hoje, né, tem tantas informações, a gente hoje tem tantas possibilidades, vive num mundo que é um mundo com uma liberdade muito maior para várias experimentações. Vive num mundo onde a gente é bombardeado por um monte de informação, que se ela tem 13 anos, está começando a vidinha dela agora, né? Está começando a se entender agora. Se ela não tem com quem conversar, com quem esclarecer os sentimentos, aquilo que ela tá sentindo e por quem ela está sentindo, pode ser que ela, sim, ela fique em dúvida, ela fique confusa em relação aos seus sentimentos, tá? Nossa, gente, o tempo voa. Eu estou aqui conversando com vocês e o tempo voa. Já estamos no finalmente aqui da minha live, né? Então, se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, eu estou ainda aqui, temos mais uns 5 minutinhos. E quero convidar vocês, né? Para vocês estarem aqui comigo na próxima live. A próxima live a gente vai falar exatamente, né, sobre... quando o público quer aprender sobre sexualidade com a mãe. Quando que eles querem aprender com a gente? Então, é sobre isso que a gente vai conversar na próxima semana. É um tema bastante interessante, né? A gente entender como que a gente desperta esse tipo de curiosidade, desperta, não a curiosidade, mas o interesse em querer aprender com a gente, querer ouvir aquilo que a gente tem para dizer para eles, né? Então, eu vou trazer para vocês a minha experiência, como eu aprendi a conversar, como eu pude desenvolver uma metodologia que pudesse despertar no adolescente o interesse em conversar comigo, que não era mais um adolescente quando fui conversar com eles, não é? Então, estejam aqui a semana que vem, às 16h30, eu vou tragam as perguntas de vocês, podem... como é que diz, participar, não vai ser uma live tão fechada assim, só eu falando, porque eu gosto de trocar aqui com vocês,
Não vai ser tão aberta quanto essa de hoje, né? Porque eu trago um conteúdo estruturado, mas eu acho que pode ajudar bastante vocês a entenderem, né? Por que será que isso acontece? Por que que eles não querem falar, né? Ou como que a gente desperta esse interesse, né? Por que que de uma hora para outra eu que era, sabe, a pessoa que ele mais confiava, que ela mais confiava, agora não querem mais me ouvir? Então vamos conversar sobre esse assunto na próxima quinta-feira às 18h30. Então vocês todos estão convidados, convidem as amigas de vocês, mães de coleguinhas dos seus filhos, mãe das namoradas e dos namorados dos seus filhos, e vamos todos, né? Compartilha e traz mais gente para a gente poder conversar aqui. Quanto mais gente tem, mais animado fica, né? Então a gente vai poder trocar bastante e entender cada vez melhor esse momento que os nossos filhos estão vivendo. Bom, gente, meu tempo terminou. E eu aguardo, então, vocês na próxima semana. Obrigada aí pela participação de vocês. Parabéns para quem ficou até agora aqui comigo. Isso só mostra, né, o quanto que vocês estão interessadas e querendo cada vez mais melhorar essa relação com seus filhos. Um grande beijo e boa noite para todos. Tchau.